O pequeno David veria sua mãe pela última vez. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Seu funeral, por pior que fosse, já estava planejado. Ela era muito jovem. Mas, quando David foi visitá-la com sua tia, algo notável aconteceu. David disse algo estranho. Ele repetiu isso várias vezes. Em reação a isso, foi decidido cancelar o funeral. Rose e o pequeno David foram os últimos convidados a passar pelo caixão com a falecida mãe de David dentro. O menino ainda era muito jovem para saber o que estava acontecendo, então Rose tentou o seu melhor para ficar forte por ele não chorar. O sol brilhava sobre o cemitério. Normalmente choveria nessa época do ano, mas não hoje. Rose interpretou isso como um sinal. Sua irmã estava cuidando dela. Ela pegou David nos braços e caminhou até o caixão. David estava inquieto. Ele não conseguia entender por que todos estavam chorando. Ele olhou para sua mãe com preocupação em seus olhos. Ele abriu a boca e disse algo para ela. Rose não acreditou no que estava ouvindo e gritou pelo agente funerário. Mas o que David disse à sua mãe? E por que Rose estava tão estressada com isso? Ailey era uma mãe amorosa para David. Eles faziam tudo juntos. Ela o amava tanto que doía. Há um ditado que diz: "Eu te amo tanto que morreria por você." E neste caso, isso realmente aconteceu. Seu vínculo com David era tão forte que ela faria qualquer coisa por ele e lhe daria tudo o que ele pedisse. Todas as manhãs, Ailey e David saíam para passear. David adorava ir a um parque próximo e se balançava no balanço por horas. Ailey o empurrava e David sentava e ria. Ele ainda não tinha idade para ir à escola, então passava muito tempo com a mãe. O pai de David não estava na foto. Ele havia deixado Ailey pouco antes de ela dar à luz David. Ele nunca havia tentado entrar em contato para conhecer seu filho. Ailey o odiava por isso. Ela nunca imaginou que seu filho teria que crescer sem pai. Mas o pai de Ailey, Jonah, se envolveu e se tornou o melhor modelo para seu neto. Ailey deixava David na casa de seus pais todas as quartas-feiras para que ela pudesse ter um dia para si mesma. Ela nunca gostou muito porque sentia falta de David, mas sabia que era bom para ela. Ela ia à academia ou passava o tempo com sua melhor amiga, sua irmã Rose. Ela era muito protetora com a irmã, por ser a mais velha. Ailey podia ver que David amava sua tia e que eles tinham um grande vínculo juntos. Então, ela colocou Rose e David em seu testamento. Rose não sabia disso, mas logo descobriria. A morte de Ailey foi uma tragédia. Ela morreu muito cedo, e toda a comunidade lamentou por ela. Algo assim nunca havia acontecido em sua pequena cidade. Lá era tranquilo, e muitas famílias e idosos moravam lá. Mas a cidade se lembraria desse dia para sempre. Era quarta-feira e Ailey estava se preparando para deixar David na casa dos avós. Primeiro, ela arrumou a mala dele e vestiu a si mesma e a David. Ela dormiu demais naquela manhã e estava com pressa para fazer tudo a tempo. Mas, enquanto Ailey preparava o café da manhã, algo horrível aconteceu. Ela procurou David, mas ele não estava mais em seu cantinho. Ela começou a entrar em pânico. Ela procurou em todos os lugares da casa, mas ele não estava em lugar nenhum. Então ela notou algo. Ela havia deixado a porta aberta para o jardim. Como isso é possível? David tinha acabado de aprender a andar, então suas pernas não eram muito firmes. Ele não pode ter ido longe, pensa Ailey enquanto calçava as botas. Ela corre para fora e começa a chamar por David. O pior cenário seria David caminhando sozinho para o playground porque teve que atravessar uma encruzilhada muito movimentada. Ailey então vê a cabecinha de David à distância. Seu pior medo havia surgido. Ela corre em sua direção, mas ele já começou a cruzar. Ela corre o mais rápido que pode, sem olhar para os carros que passam. E quando ela estava quase alcançando David, a tragédia aconteceu. O que ela temia que acontecesse com seu filho havia acontecido com ela. David não sabia o que estava acontecendo.
Sua tia Rose veio buscá-lo e o trouxe para seus avós. Ele tinha visto carros de polícia e uma ambulância, então ele estava muito animado. Ele não entendia por que todos estavam tão tristes ao seu redor e ficava perguntando sobre sua mãe. Rose agiu forte e feliz perto de seu sobrinho, mas ela estava sofrendo por dentro. Ela tinha acabado de perder sua melhor amiga, sua irmã. Ela sabia que David não entendia, então procurou distração nele. Eles se ajudariam de certa forma. Rose esperava que David fosse morar com os avós. Mas logo descobriu que isso não iria acontecer. Rose descobriu que era a madrinha de David. Porque sua irmã manteve esse segredo dela. Ela amava o sobrinho, mas nunca se imaginou sendo mãe nessa idade. Não havia lugar para David em seu pequeno apartamento. Mas acabou que Ailey também havia deixado sua casa para Rose. David ficaria com os avós até depois do funeral, para que Rose tivesse tempo de sair de seu apartamento e ir para a casa de Ailey. Foi difícil para Rose se ajustar a isso. Tudo estava se movendo tão rápido. Ela perdeu a irmã, tornou-se mãe e mudou de casa em questão de horas. Na manhã seguinte ao acidente, Rose recebeu uma ligação. Era de um número desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Um homem começou a falar do outro lado. Ela não percebeu quem era a princípio, mas depois clicou. Era Vicente, o pai de David. Ele tinha ouvido falar sobre o acidente e queria reivindicar David. Isso não iria acontecer. Rose disse a Vicente que ela era sua madrinha e Ailey queria que ela cuidasse de David. Mas Vicente discordou disso. Eles discutiram acaloradamente, e Vicente disse a ela para vigiar porque ele estava vindo atrás dela. Isso não assustou Rose. Vicente nunca foi um verdadeiro pai para David. Este foi um negócio feito. Naquela tarde, a campainha tocou. Quando Rose abriu a porta, seu queixo caiu. Vicente estava parado em frente a ela e invadiu a porta. "Onde está meu filho?" ele disse. Mas David ainda estava na casa de seus avós. Rose se perguntou por que Vicente estava tão interessado em ver seu filho. Ele nunca se importou com David, então por que ele se importava agora? Por que você se preocupa com David de repente? Você nunca foi um pai para ele no passado. Você nem estava lá quando ele nasceu, mas eu estava. As emoções de Rose a estavam afetando. Ela gritou com Vicente e começou a chorar. "Por que você está fazendo isso?" ela perguntou. "David nem conhece você. Você nunca pagou pensão alimentícia ou visitou uma vez?" A voz de Rose quebrou. Ela não podia suportar discutir sobre isso agora. Este foi o pior momento de todos. Ela precisava ficar sozinha e chorar por sua irmã, para que pudesse ser uma influência positiva para David quando ele voltasse para casa. Ela pediu a Vicente para ir para casa e deixá-la descansar até depois do funeral. Mas isso ainda não acabou. Ela foi até a casa dos avós no dia seguinte para contar o que havia acontecido, mas ouviu uma voz familiar ao entrar na casa. Vicente chegou antes dela e se sentou no sofá da sala. David passou na frente dele e sorriu ao ver sua tia. Ele correu até ela e lhe deu um grande abraço. "O que você está fazendo aqui?" Rose perguntou a Vicente o mais gentilmente possível. Ela não queria aborrecer David. Vicente contou a ela a história que havia contado aos pais dela. Mas muito sobre isso não era verdade. Ele alegou que Ailey o expulsou de casa e manteve David longe dele, mas isso era tudo mentira. Rose estava cheia de emoções. Sua voz tremeu. "Como você pode mentir para meus pais assim?" Rose tentou ao máximo explicar tudo para seus pais, mas Vicente a interrompeu. Ele negou suas acusações, mas os pais dela sabiam melhor. Eles nunca confiaram em Vicente, então por que confiariam agora? Eles expulsaram Vicente de casa e disseram para ele não voltar. Mas Vicente era persistente. Ele não desistiria tão facilmente. Rose tinha que ser cuidadosa. Ela ligou para o agente funerário e deu uma explicação sobre a aparência de Vicente. A última coisa que ela precisava era que Vicente aparecesse no funeral. O funeral é em 3 dias, depois disso,
David ficará sob sua responsabilidade. Essa Rose assustada. Ela esperava que seu instinto maternal aparecesse e ela simplesmente soubesse o que fazer, mas não tinha certeza. Então ela decidiu dar uma olhada nas coisas de sua falecida irmã. Talvez ela pudesse encontrar o diário de sua irmã. Ela sabia que não era ético ler o diário de sua irmã, mas ela via isso como uma pesquisa. Ela esperava que Ailey descrevesse como ela disciplinou David ou qualquer coisa que ajudasse a criar o menino. Rose encontrou um livrinho vermelho e o abriu. É isso. Ela começa a ler e chora. Ela sente falta da irmã. Ailey escreveu sobre os momentos divertidos que ela e sua irmã tiveram. E como seu filhinho é perfeito. Ela também escreveu sobre Vicente. Como ele nunca retornou suas ligações e nunca enviou um cartão de feliz aniversário para seu filho. Se ele não queria nada com o filho naquela época, por que agora? Rose acha estranha essa mudança de comportamento. Ela se pergunta se Vicente tem um motivo oculto. Talvez ele quisesse receber dinheiro do governo ou ajudar nas tarefas domésticas. Mas isso nunca aconteceria. Não enquanto Rose estivesse no comando de David. Ela foi à delegacia no dia seguinte. Ela imaginou que seria a coisa mais sensata a fazer. Mas os policiais disseram a ela que ela precisava de provas. Tudo o que ela tinha agora eram acusações. Mas isso não duraria muito porque Vicente estava esperando por ela na porta quando ela voltou. Ela o convidou a entrar. Ela disse a ele que tinha ido à delegacia hoje para informá-lo sobre suas últimas ações. Vicente empalideceu ao ouvir as palavras escritório de polícia. Rose franziu a testa e perguntou a ele sobre isso, mas ele se levantou e saiu com pressa, sem dizer uma palavra enquanto saía pela porta. Rose esperava que fosse a última vez que ela o visse. Mas um minuto depois, a campainha tocou novamente. De volta. Rose não conseguiu terminar a frase porque não era Vicente quem estava parado na frente de sua porta. Era um policial. Eles investigaram Vicente e encontraram algumas informações preocupantes sobre ele. Descobriu-se que ele dirigia o mesmo carro que havia atropelado a irmã dela naquele acidente estranho. Rose não podia acreditar no que estava ouvindo. Como é possível que Ailey e David nunca tenham falado um com o outro, mas foi ele quem a atropelou com o carro? O policial continuou. Eles estavam procurando o dono do carro, mas não conseguiram. E agora que eles sabem a quem pertence o carro, eles pedem a Rose para ajudá-los a pegar Vicente. Ela concordou, mas disse a eles que havia informado Vicente sobre sua visita à delegacia e duvidava que ele algum dia voltasse. Eles bolaram um plano. Era possível que Vicente se sentisse culpado e aparecesse no funeral para prestar suas homenagens. Se fosse esse o caso, a polícia seria informada imediatamente. Rose contou ao agente funerário e a seus pais o plano para que todos soubessem o que estava acontecendo. O funeral era amanhã e Rose temia esse dia. Ela não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Mas amanhã seria o dia em que tudo chegaria ao fim. Era a manhã do funeral e Rose estava com o estômago embrulhado. Ela queria que esse dia acabasse logo, mas também queria estar presente no enterro e se despedir da irmã. Ela conheceu os avós no crematório e pegou o David nos braços. Eles começaram a cerimônia dizendo algumas palavras sobre sua irmã. Foi uma pequena cerimônia. Rose e seus pais falaram algumas palavras sobre Ailey, que boa mãe ela era para David e como ela havia deixado este mundo muito cedo. Rose estava no limite a maior parte do tempo. Olhando ao redor para ver se Vicente tinha decidido aparecer. Mas ele não estava na cerimônia. Talvez ele viesse se despedir no caixão dela. Após a cerimônia, houve tempo para se despedir. Todos formavam uma fila e podiam caminhar até o caixão para falar alguma coisa. Era um caixão aberto e Ailey parecia tranquila nele. Rose de repente vê dois policiais andando pela sala. Ela se pergunta se o agente funerário ligou para eles porque viu Vicente no prédio. Mas Rose decidiu deixar para lá e se concentrar em si mesma e em David. Este foi um momento importante para ele se despedir da mãe. Seria também a primeira e última vez que ele veria sua mãe novamente.
David ainda era muito jovem para saber o que estava acontecendo, então Rose tentou o seu melhor para ficar forte por ele não chorar. Ela se perguntou como seu sobrinho reagiria. Davi estava inquieto. Ele não conseguia entender por que todos estavam chorando. Ele olhou para Rose, e ela sorriu para ele para consolá-lo. Rose e David foram os últimos convidados a passar pelo caixão com a falecida mãe de David dentro. Ele olhou para ela com preocupação em seus olhos. Mamãe dormiu? Ele pergunta a Rose. Sim, e ela responde, sem saber o que dizer. Ela percebe que David está com uma expressão estranha no rosto. Ele murmurou algo que Rose não conseguiu entender e ficou frustrado quando ela não fez nada. Ele tentou se livrar dos braços dela, mas Rose se afastou do caixão e o colocou no chão. Davi começou a chorar. Ele tentou se levantar na beirada do caixão para olhar para sua mãe, então Rose o pegou novamente. Ela olhou em volta para ver se alguém poderia ajudá-la, mas não havia mais ninguém na sala. Ela acalmou David e perguntou o que ele estava dizendo. Desta vez, Rose o entendeu e notificou o agente funerário sobre as descobertas de David. Ela sabia que não poderia continuar com o funeral se isso não fosse resolvido. Rose garantiu a David que eles investigariam isso e tudo o que podiam fazer era esperar agora. David se acalmou e eles esperaram do lado de fora. Sua irmã estava cuidando dela. Uma lágrima rolou por sua bochecha e David a enxugou. Ela olhou para ele e de repente sentiu que tudo ficaria bem. O agente funerário saiu e informou a ela que o problema havia sido resolvido. Ela entrou com David nos braços e olhou para a irmã. Ela parecia completa agora. Rose não podia acreditar que David notaria um detalhe tão pequeno sobre sua mãe. Isso mostrava o quanto ele a amava. David notou que Ailey não estava usando seu colar com as iniciais dela e de David. Ela havia ganhado aquele colar de Rose no nascimento de David e o usava todos os dias desde então. Mas os paramédicos tiveram que tirá-lo após o acidente. Felizmente para Rose, alguém poderia buscá-lo no hospital. O funeral poderia continuar, e foi uma bela cerimônia. Ela foi cremada, mas ainda tinha uma pequena lápide na parede, então David tinha um lugar para visitar. Rose foi para a casa de seus pais depois para pegar algumas das coisas de David e de repente pensou em Vicente. Ela não o tinha visto o dia todo. Seus pais disseram a ela que Vicente apareceu, mas o agente funerário percebeu isso e notificou a polícia imediatamente que o prendeu. Dessa forma, não perturbou os enlutados, e a cerimônia pôde continuar sem problemas. Rose ficou feliz em ouvir isso. Eles poderiam finalmente deixar tudo isso para trás e se despedir de sua Ailey pela última vez. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.